Pessoal, vamos lá então. Resolução de questões. Questão número 1. Ó, queria dizer para vocês que essas questões aqui são questões de variados concursos, inclusive promotor de justiça e defensor público, tá? Ou seja, com questões ali para concursos públicos que, em tese, teriam uma dificuldade muito maior. Nós veremos algumas questões que realmente têm uma complexidade maior, dá para perceber. Mas outras, vocês vão ver que mesmo cobrando em concurso público como defensor público e como promotor de justiça, são questões que a gente consegue resolver tranquilamente, tá? E o objetivo aqui é analisar item por item e fazer as anotações. Eu vou citar quais são os artigos de referência para que vocês depois possam reestudar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira questão, para Ministério Público do Estado de Goiás, para ser promotor de justiça substituto de lá. Uma correçãozinha nessa primeira questão, tá? Ali está falando o artigo 122 da Lei de Execução Penal. Não é o artigo 122, é o artigo 112. Então, rabisca aí esse artigo 122, que foi um erro de digitação, e coloca artigo 112. Então, ó, o artigo 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Então, nós estudamos isso quando nós vimos a progressão de regime, pessoal. Então, lá no artigo 112, então, artigo 112 da Lei de Execução Penal, tem um tema chamado progressão de regime. O que é a progressão de regime mesmo? É a passagem do sujeito do regime mais rigoroso para o mais brando. Então, vai lá, fechado, semiaberto, e aberto. Então, essa passagem do apenado de um regime mais rigoroso para um regime mais brando, então, é o que a gente chama de progressão de regime. Correto? Pode ter progressão per saltum? Um sujeito pode sair do fechado e vir direto para o aberto? Negativo. Pode ter regressão per saltum? Pode. Progressão per saltum não, regressão pode. Tá? Então, progressão de regime é isso. E, para que haja progressão de regime, o que precisa mesmo? Precisa que o sujeito cumpra requisito. Então, requisito objetivo mais requisito subjetivo. Você se lembra o que é o requisito objetivo? Lapso temporal. Então, quando eu falo requisito objetivo, eu estou falando de lapso temporal. Então, determinado lapso temporal. Isso é o requisito objetivo, é um determinado lapso temporal. Que hoje nós temos um monte. Antes do pacote anticrime era 1/6, 2/5, 3/5. 1/6 crime comum, independente se fosse primário ou reincidente. Quando eu falo crime comum, eu estou falando de crime não hediondo. 2/5 reincidente, hediondo primário. 3/5 hediondo reincidente. Antes de 2019. Agora, os lapsos temporais definidos no parágrafo 1º do artigo 112 variam em 16%, 20%, 25%, 30%, 40%,
50%, 60% e 70%. Então, olha a complicação. Quem perdeu naquela aula lá foi uma aula bem importante. Eu vou montar aqui, de novo, aquele, entre aspas, esquema que tem para tentar ajudar a memorizar esse conteúdo. Ficou um tipo de progressão só, em fração agora, que é o que a gente chama de progressão especial, que é a progressão da gestante ou do responsável por criança ou pessoas com deficiência. Lembra que a gente viu isso? É o único tipo de progressão de regime que ainda continua por fração, que o resto está tudo porcentagem. Alguém lembra qual que é a fração? 1/8. 1/8. Então, mas por hora o que importa destacar é isso. Requisito objetivo. Determinado lapso temporal, definido na lei. Todas essas porcentagens e 1/8 que eu falei para vocês. Só que basta? Não. Tem que ter, além do cumprimento do requisito objetivo, que é o cumprimento de um tempo da pena, o requisito subjetivo. O que é o requisito subjetivo, pessoal? Bom comportamento. Exatamente. Ou seja, se nós tivermos a união do requisito objetivo com o requisito subjetivo, teremos a oportunidade daquele apenado progredir de regime. Não adianta nada o cara ter cumprido, por exemplo, 70% da pena nos crimes hediondo com morte. Não adianta nada se ele não tiver bom comportamento. E não adianta nada ele ter bom comportamento se ele cumpriu 5% da pena. Tem que ser a junção, então, do requisito objetivo com o requisito subjetivo. Juntou os dois, progressão de regime. E aí, de novo, é a passagem do regime mais severo para o mais brando, sempre por etapas. Totalmente proibida a progressão per salto, mas é permitida a regressão per salto. Beleza? Ou seja, o sujeito praticou uma falta, o juiz, dependendo da situação, ele pode tirar ele do aberto e mandar direto para o fechado. Mas o oposto não vai acontecer. Beleza? Então ficou fácil aqui, ó. O artigo 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de ordem de natureza objetiva e subjetiva. A. Lapso temporal e bom comportamento carcerário. Já é o nosso gabarito. Lapso temporal e gravidade abstrata do delito? Nada a ver, não se analisa a gravidade abstrata do delito para decidir se concede ou não a progressão de regime. A gravidade até é observada, mas na definição do quê? Das porcentagens. É que ficou bem clara a situação. Quanto mais grave a conduta criminosa, maior a porcentagem que ele tem que cumprir para poder progredir. Lapso temporal e relevância das faltas cometidas do apenado, nada a ver também. Longa pena a cumprir e gravidade em concreto dos delitos. E longa pena a cumprir e bom comportamento carcerário. Então, assim, essa é um típico caso de questão de Ministério Público, que vocês viram, facílimo, para ser promotor lá em Goiás. Beleza? Letra A, o gabarito da 1. Agora, a 2. Ministério Público do Estado do Paraná, um concurso que teve agora, no começo do ano, ou quer dizer, no final do ano passado. Dezembro do ano passado aconteceu essa prova. Parece que eles colocaram, tipo, essa questão na prova para falar, ó, pessoal, é fácil. Mas depois eles vieram com questões difíceis, que a gente vai ver aqui na sequência. Então, ó, das alternativas abaixo, segundo a dicção do contido na Lei de Execuções Penais, assinale aquela que corresponde ao crime cujo condenado não será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético mediante extração de DNA. Então, uma alteração recente essa questão da extração de DNA também, pessoal. É uma coisa que pode muito cair na prova de vocês, até porque está relacionado ao dia a dia ali do policial penal, de ter que chegar até aquele apenado, por exemplo, né, e recolhê-lo, levar ao lugar adequado para fazer a extração do material genético. Tá? Anotem aí, o artigo 9º-A, que define quais são os crimes que se exige o procedimento de extração de DNA. O artigo 9º-A. Mas lendo aqui, pessoal, imagina assim, extração de DNA. Para que o Estado quer manter o DNA daquele sujeito?
Até por essa questão lógica, a gente consegue chegar na resposta. Então, por exemplo, crime doloso praticado com violência contra a pessoa e grave ameaça. Crime de organização criminosa. Crime contra a vida. Crime contra a liberdade sexual e crime sexual contra vulnerável. Quais desses crimes aqui menos faria sentido ter a extração de material genético da pessoa? Organização criminosa. Então, crime de organização criminosa. O que tem a ver material de DNA, material genético com crime de organização criminosa? Entendeu? Agora, o material genético pode ser relevante para uma situação que envolva crime de roubo, crime contra a vida, crime de liberdade sexual, principalmente. Tá? Mas, de qualquer forma, o intuito nosso aqui dessa resolução de questões é fazer a revisão. Olha o que diz o artigo 9A do nosso material anterior. 9A, página 5. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração do DNA. Beleza? Então, assim, essa aqui dava para matar pela desnecessidade de se colher DNA de uma pessoa que pratica um crime de organização criminosa. Beleza? A 2, o gabarito é a letra B, então. Definido lá no artigo 9A. 3. Essa aqui, para quem acha que não precisaria, por exemplo, saber matemática para responder uma questão de execução penal, lascou-se. Eu tive que bater na calculadora ali, que a minha matemática, filho, a minha matemática é 0. E isso aqui é a básica da básica mesmo. Eu nem lembro mais como que monta aqueles esquemas de dividir, sabe? Então, que questão interessante essa aqui, ó. O preso periculoso, o nome do cara, cumpre pena no regime fechado, trabalhando e estudando na unidade em que se encontra. Periculoso trabalha com solda em uma empresa que possui um canteiro de trabalho na unidade e, de forma compatível com os horários de trabalho, também encontra-se frequentando as aulas do ensino fundamental, que são ministradas no Colégio Estadual Nossa Senhora do Socorro, por meio de ensino à distância. Essa questão tem muita informação importante para a prova de vocês, tá? Vai trazer 3 questões, 3 situações importantes, que é a remissão em relação a trabalho, a remissão em relação a estudo e o acréscimo de remissão em relação à conclusão de ensino fundamental, médio ou superior. Então, exige conhecimento de pelo menos 3 artigos diferentes de vocês, além da matemática básica. Passados alguns meses, contabiliza-se que periculoso trabalhou 369 dias. Então, ó, periculoso. Trabalhou quanto? 369 dias de trabalho. Certo? E frequentou, enquanto eu estava no 369, mano, de boa, agora colocou esses 1476 aí, 1476 horas de estudo. Aí, beleza, pessoal, o que vocês se recordam aqui? Qual que é a proporção de remissão em relação ao trabalho? Cada 3 dias, 1 dia de remissão. Ou seja, vai pegar os 369 e dividir por 3. E de estudo, o que vocês se recordam? Cada 12 horas, 1 dia. Ou seja, vai pegar 1476 dividido por 12. O produto do primeiro aqui, 123 dias, ou 123, certo? E o produto do segundo, 123. Aí, beleza, pô, me atentei à questão
da remissão em relação ao trabalho, que é a cada 3 dias de trabalho, um dia menos de pena. E em relação à remissão pelo estudo, cada 12 horas de estudo, um dia menos de pena. Já é suficiente para resolver a questão? Foi onde você errou? Então você marcou ali 246, então? Exatamente. Aí exige o conhecimento, pessoal, de que lá no artigo 126, parágrafo 5º, diz que quando houver a conclusão de ensino fundamental ou médio, vai aumentar 1/3. Então é esse 123 mais 1/3. Esse 1/3 aqui corresponde a 41. Deixa eu fazer diferente aqui. Mais 1/3. Mas aí você tem que tomar cuidado também, porque esse 1/3 não é da soma dos dois. Esse 1/3 é só relacionado ao tempo de estudo. Exatamente. Ou seja, o nosso resultado são 123 mais 123 mais 41. Que dá o nosso gabarito aqui, 287, letra E. Ó, de novo, pessoal. 369 dias de trabalho. 369 dias de trabalho. Se ele tem a remissão de um dia a cada 3 dias, tem que dividir por 3, daria 123. Então, 123 dias pelo trabalho. Mais 1.476 horas de estudo. Segundo a lei de execução penal, a cada 12 horas de estudo, um dia menos de pena. E aí, então, 1.476 dividido por 12, dá 123 também. Mas, segundo a lei de execução penal, quando a pessoa conclui o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou o ensino superior, além dele ter as horas referentes ao estudo, vai ter o acréscimo de 1/3, referente ao estudo apenas. 1/3 de 123, 41. Ó, vamos aos artigos que tratam do assunto. Artigo 126 da LEP. No 126. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução de pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Então, um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. E um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. E aí, quando a gente vai lá
para o parágrafo 5º, está na mesma página. O tempo a remir, em função das horas de estudo, será acrescido de 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que cientificada pelo órgão competente do sistema de educação. Então, o artigo 126, parágrafo 1º e parágrafo 5º, que responde essa questão, tá, pessoal? Beleza? E aí, nessa pegada complexa, é só mais essa aqui, na número 4, o Ministério Público do Paraná trouxe mais uma questão um tanto complexa. Vocês entenderam aqui, né? Alguém ainda ficou com uma dúvida? Questão 4. O réu Malvásio, apesar de primário, foi condenado a pena de 28 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de constituição de milícia privada e latrocínio consumado. Já seu comparsa, o réu Pífio, reincidente na prática de crime hediondo com resultado morte, foi condenado a pena de 25 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do delito de latrocínio consumado. Com base nos dados fornecidos, assinale a alternativa correta. Vou ter que apagar aqui. Ó, não tem como responder essa questão sem ter conhecimento das porcentagens definidas no artigo 112. Então, a gente vai desenhar junto aquele esquema que eu tinha passado para vocês naquela aula. Ó, artigo 112, LEP. Vamos lá, pessoal? Peguem aqui, ó. Sem violência. Sem violência. Isso, sem violência. Vamos fazer parte por parte ali, então. Primário e reincidente. Aí, com violência. De novo. Primário. Reincidente. E hediondo. De novo, primário, reincidente. Acabou o esquema ou tem mais alguma coisa que a gente precisa dividir aqui? No hediondo ainda tem mais uma subdivisão, né? Que é? Começa sempre pelo sem morte, tá? Sem morte, com morte. Sem morte, com morte. Pessoal, o que é isso aqui mesmo? Ó? Esse é o esquema que vocês vão ter que reproduzir umas 89 vezes antes da prova de vocês. Era assim? Porque se vocês reproduzirem isso aqui, vocês vão responder qualquer questão que perguntar sobre progressão de regime. Tá? Porque hoje não dá para decorar. Hoje não é 1/6, 2/15 e 3/5. Hoje é aquela pancada de progressões, de porcentagens diferentes. Então, você vai fazer sempre esse esquema. Sem violência, primário reincidente. Com violência, primário reincidente. Hediondo, primário reincidente. Mas no hediondo ainda tem primário sem morte com morte, reincidente sem morte com morte. E depois, na tranquilidade,
Vocês precisam daí só fazer a distribuição das porcentagens. 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Acho que essa caneta verde não foi uma boa escolha. Tá dando para todo mundo enxergar aí? Não? Vou passar azul de novo. Então, de novo, ó. 16%, 20%, 25%, 30%. Aí, a hora que começa a chegar nos primários, é de 10, no hedionda é de 10 em 10. 40%, 50%, 60% e 70%. Então, esse é o esqueminha. Aqui está englobando todos os prazos ainda de progressão lá do artigo 112? Não. Tem dois que eu tinha colocado lá naquele desenho lá que a gente fez, que está aqui dentro, ó, dos 50%. Então, eu vou colocar aqui, ó. 50% mais duas situações, que é o quê? Alguém lembra? Então, milícia privada, vou colocar só a milícia. E a outra? Chefe de organização criminosa. Alguém falou aí? Ah, os policiais lá do Rio de Janeiro, lá que... Então, nesse esquema aqui, só não tem um prazo de progressão de regime, que é a progressão especial ainda. Que é 1/8. Pessoal, tentem de verdade, tentem desenhar isso aí. Tá saindo na foto? Depois vocês mandam. Fazer igual os moleques. Pose de futebol. Então, pessoal, se a gente for pegar para ler o artigo 112, está falando exatamente isso, tá? Crime cometido sem violência, primário, 16%. Crime cometido sem violência, reincidente, 20%. Crime cometido com violência, primário, 25%. Crime cometido com violência, reincidente, 30%. Crime hediondo, primário, sem morte, 40%. Com morte, 50%. Hediondo, reincidente, sem morte, 60%. Com morte, 70%. Não tem outro jeito, não tem jeito fácil de aprender isso aqui, é só isso. A questão das porcentagens meio que acaba sendo automático depois, você decora. É fácil decorar 16, 20, 25, 30, mas é difícil entender onde que cada coisa vai se aplicar. Então, só esse esqueminha aqui para ajudar. Ó, perceba, outra coisa assim para que pode ajudar vocês a montar o esquema. Começa sempre do mais brando para o mais grave. Então, ó, a gente começa com sem violência.
para ir com violência, para depois hediondo. Então, começou do mais brando para mais grave. Aqui também, ó, primário, reincidente. Mais brando para o mais grave. Primário, reincidente. Primário, reincidente. E aqui também, ó, sem morte, com morte. Sem morte, com morte. Porque se você, no seu esqueminha, fizer o erro que eu cometi, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, eu inverti aqui, ó. Eu coloquei com morte primeiro, sem morte depois. Aí bugou tudo a partir da porcentagem. Beleza? Então, ó, vamos aqui agora, ó. 4. O réu malvásio, apesar de primário, foi condenado a pena de 28 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de constituição de milícia privada e latrocínio consumado. Ou seja, qual que é a fração de progressão de regime do malvásio? Pela formação de milícia privada, 50%. E pelo latrocínio consumado? 50% também. Por quê? A questão falou que ele é primário e latrocínio, né? Com morte. Latrocínio consumado. Aqui, ó, você já eliminaria. Se saber o malvásio que era 50%, você já eliminaria. E aí, beleza, 50% de 28 anos e 4 meses, fica fácil calcular a metade disso, né? 14,2. Você já tiraria. Ia ficar com 2 questões só, que é a B e a C. A B e a C. Aí o pífio. Reincidente na prática de crime hediondo com resultado morte. Esse é até mais fácil de decorar, porque reincidente com resultado morte é a pior fração, é a pior porcentagem do 112, que é o 70%. Aí beleza, aí a matemática pode dar uma enroscada agora, porque teria que saber o que é os 70% de 25 anos. Como eu já calculei ali, eu sei também que é 17. Como eu já calculei, né? Apertando os botões lá, eu já sei que é 17 anos e 6 meses. Ou seja, letra B. Pessoal, só para ficar bem claro, essas questões 3 e 4 são questões de nível complexa, completamente complexa, tá? Ah, Alessandro, por que você está trazendo esse conteúdo? Exatamente para poder desenhar esse esquema aqui para vocês. Beleza? Depois aqui já começa a aliviar, vocês vão ver que vai dar uma aliviada já. O gabarito é letra B. B de bola. Então vocês vão reproduzir quantas vezes isso aqui até a prova de vocês? 89 vezes aí, ó. Decoraram a quantidade de vezes que eu falei. Beleza? 5. O princípio da individualização da pena, previsto na Constituição da República do Brasil, exige a não padronização da sanção penal. Assim, a. Fica evidente o dever de proporcionar condições adequadas de salubridade no estabelecimento prisional. O que tem a ver a individualização da pena, que a gente falou nos primeiros minutos da nossa primeira aula, com salubridade do estabelecimento prisional? Implica considerar a pena como uma consequência do indivíduo? Também não. Constitui uma regra que será aplicada pelo delegado de polícia? Nada a ver delegado de polícia na situação. Significa que é necessário tornar individual a pena nos planos legislativo, executório e judicial. Quando a gente estava no primeiro dia de aula, eu falei para vocês sobre o princípio da individualização da pena, e que ele se desdobra em 3 áreas, em 3 aspectos, né? Legislativo, judicial e executório. Então, o gabarito das 5 é a letra D. D de dado. 6. A Lei 13.969/2019, que é o pacote anticrime, promoveu várias alterações em diversos diplomas legais, dentre as quais se destaca a modificação em relação ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, que é isso aqui.
Houve mudança acerca dos requisitos para que haja progressão no cumprimento da pena privativa de liberdade. Sobretudo, o condenado reincidente que cumpre pena por crime hediondo não terá direito à progressão de regime de cumprimento? Tem alguma coisa a ver? Cumpriu pena por crime hediondo, não vai ter direito à progressão de regime? Está errado. Lá na essência, quando criaram a Lei 8.079 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, vedava a progressão de regime. Lembra que eu comentei isso com vocês? Falava que o condenado por crime hediondo terá que cumprir a pena integralmente em regime fechado. Mas quando criaram a Lei de Crimes Hediondos. Agora está uma teta essa lei. Então, está falso isso aqui. Não é porque foi condenado por crime hediondo que não vai poder progredir de regime. Tem progressão de regime tranquilo. Falsa, como a gente que é a verdadeira, né? B. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena suspende o prazo para obtenção de progressão de regime? Quem foi nessa? Essa aqui eu sabia que muita gente ia, por causa de um detalhezinho. Tá errado isso aqui. Lembra, eu falei umas vezes na aula, gente. Juridicamente falando, tem diferença entre a palavra suspende e interrompe. Tá? Aqui estaria correto se falasse que a prática da falta grave durante o cumprimento da pena interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime. O que é suspender? Juridicamente falando, suspender é para ali, mas quando volta a contar de onde parou. Isso é suspensão de prazo. Interrupção de prazo é interrompeu ali, começa a contar de novo. E a prática de falta grave ocasiona isso. Começar a contar de novo o prazo para progressão. Lógico, não considerando o total da pena do sujeito, mas o remanescente. O remanescente. Beleza? Então, qual que é o erro aqui mesmo? É a palavra suspende. Se tivesse falando interrompe, estaria certo. Então, não é o nosso gabarito ainda. Só para ficar bem claro essa situação. Imagina um cara apenado com 10 anos. Aí, beleza. Ele cumpriu lá, bonitinho, pá. Com 3 anos de cumprimento, ele praticou uma falta grave. Imagina que ele praticou um crime que progrediria ali com 50%. Ou seja, ele teria que cumprir 5 anos para progredir para o regime semiaberto, correto? Mas, depois de 3 anos de cumprimento, ele praticou falta grave. Qual vai ser a consequência dessa falta grave? Uma das consequências vai voltar a contar de novo os 50%. Mas a partir do quê? Dos 10 anos? Não, dos 7 anos remanescentes. Mas esse voltar a contar de novo é interrompe e não suspende. Seria suspensão se ficasse suspenso aqui e voltasse a contar considerando os 3 anos já. Então, 3 anos e 1 dia, 2 dias. Tá? Então, cuidado, porque suspensão é uma coisa, interrupção é outra. E C. A decisão do juiz que determinar a progressão será motivada e independe de manifestação prévia do Ministério Público? Esse independe deixou bem claro que estava errada, né? Depende da manifestação prévia do Ministério Público. Então, ele só trocou o depende por independe. E D, então, que é o que nos resta, o apenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça não terá direito à progressão se tiver má conduta carcerária, tá certo? Como a gente viu, progressão de regime exige requisito objetivo e subjetivo. Objetivo, cumprimento da porcentagem ou da fração na progressão especial. Subjetivo, bom comportamento carcerário. Então, o cara que tiver considerado um má comportamento carcerário não vai progredir de regime. Então, o gabarito da nossa questão 6 é a D. E esse texto, pessoal, da D está no parágrafo 1º do artigo 112. Então, se vocês abrirem o artigo 112, parágrafo 1º, está escrito exatamente isso. Beleza? Hã? 7 delegados aí, ó. Mais um top para vocês. E que tá facílimo. Para quem... Tá bem fácil. Ó, constitui falta grave cometida pelo condenado a pena privativa de liberdade
expressamente prevista na LEP. A. Deixar de indenizar a vítima, se possível fazê-la, pelo crime a que condenado. Não tem essa previsão como falta grave na LEP. B. Faltar com urbanidade e respeito aos demais condenados. Também não é previsto como falta grave. C. Recusar a submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. A gente até discutiu naquela aula sobre essa importância da questão do perfil genético. Vocês podem ver como está sendo bem cobrado isso, porque é uma alteração vinda com o pacote anticrime em 2019. Então vai cair na prova de vocês isso aí, assim como essas porcentagens. Porque a gente até discutiu sobre uma possível inconstitucionalidade, no sentido de fazer o sujeito produzir alguma prova contra ele. Ou seja, obriga ele a fornecer material genético, tá obrigando ele a deixar sob o poder do Estado o seu DNA, que vai poder ser utilizado como prova em eventual crime de estupro, de homicídio, aqueles crimes que nós vimos, certo? Mas fora isso, a sua questão não vai querer saber sobre assuntos constitucionais relacionados a essa previsão. Vai querer saber o que está na Lei de Execução Penal. E o artigo 9º, parágrafo 8º, diz exatamente isso, que constitui falta grave recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, o sujeito que se recusa a se submeter ao procedimento de identificação de perfil genético, ele estará praticando falta grave. Beleza? 8. Em relação à Lei de Execução Penal, assinale a afirmação incorreta. O condenado por tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, se for primário e preenchidos os requisitos subjetivos, poderá progredir de regime cumprindo ao menos 16% da pena aplicada? E aí, tráfico é o quê? Que a Constituição fala que o tráfico é o quê? Equiparado a hediondo, né? Ele não é hediondo, mas tem o texto constitucional que fala que é equiparado a hediondo. No entanto, como nós falamos em aula e como está previsto na Lei de Execução Penal, a figura do tráfico privilegiado, que é a figura prevista no parágrafo 4º do artigo 33, lá da Lei de Drogas, retira a hediondez do tráfico. O parágrafo 4º da Lei de do artigo 33, lá da Lei de Drogas, fala: se for condenado, se for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre a organização criminosa, poderá ter a pena diminuída de 1/6 a 2/3. Então, essa diminuição da pena no crime de tráfico é o que a gente chama de tráfico privilegiado. E aqui, na Lei de Execução Penal, especificamente no artigo 112, inciso 1, cumulado com o artigo 112, parágrafo 5º, fala que o tráfico privilegiado não será considerado hediondo. Se encaixa no 16%, que é: tráfico tem violência e grave ameaça? Não tem. Então é sem violência, a questão fala que ele é primário, 16%. Isso, está pedindo a incorreta, pessoal. Ó o que diz a 112, parágrafo 5º, então, pessoal, ó. Isso é previsão da Lei de Execução Penal. Lá na página 41, parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Ou seja, tráfico privilegiado, se cair na prova de vocês, não é hediondo. Não é hediondo. Beleza? Se não tem violência e grave ameaça, então seria um crime sem violência. Se for primário, 16%. Se for reincidente, 20%. Então, letra A está certa, então não é o gabarito. Letra B. O regime disciplinar diferenciado, tal do RDD, pode ser aplicado aos presos provisórios, independentemente do cometimento de falta grave, desde que sobre eles recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação
a qualquer título em organização criminosa. Com a lei de execução, com o pacote anticrime, que visou punir com maior rigor e combater com maior rigor crimes graves e organizações criminosas, facções criminosas, né? O PCC é uma organização criminosa, por exemplo, tornou mais rigorosa essa situação relacionada a regime disciplinar diferenciado. Tanto que depois que surgiu aí o pacote anticrime, os líderes de facções criminosas pesadas ali, como o próprio PCC, foi transferido ali para unidades federais. É uma previsão que agora está na Lei de Execução Penal desde 2019. Então, graças a essa alteração da lei do pacote anticrime que possibilitou isso. E esses caras vivem praticamente isolados nos locais onde eles estão. Não está tendo mesmo contato com o exterior. Isso que é o regime disciplinar diferenciado. Então, enquanto um Marcola da vida estava, por exemplo, na penitenciária de Venceslau, que tinha uma maior facilidade de ter contato com o ambiente externo, agora ele está completamente isolado. Esse trecho da letra B, pessoal, é o que está no artigo 52, parágrafo 1º, a linha 2. Então, está na lei de execução penal, está correto. Pede a incorreta, a B é a correta. C. Conforme matéria sumulada no Superior Tribunal de Justiça, a posse de aparelho celular pelo apenado constitui falta grave, sendo dispensável a perícia no aparelho apreendido. Tá certo. O STJ tem o entendimento de que não precisa fazer perícia no celular para constituir falta grave. Então, achou um celular na cela lá do indivíduo, independentemente de perícia, falta grave. Beleza? O Pedro Vicente pergunta, pode repetir onde está a letra B? Qual artigo? Está no artigo 52, parágrafo 1º, inciso 2. Artigo 52, parágrafo 1º, inciso 2, é exatamente esse texto da letra B, que é um texto correto, então, portanto, não é o gabarito, tá? A C, então, verdadeira. Então, lembre-se, falou de celular, não precisa ser periciado, não precisa estar... achou celular ali, já, segundo o entendimento do STJ, configura falta grave, tá? Tanto ao apenado reincidente como ao primário, condenados na prática de crime hediondo a equiparado, com resultado morte, é vedado o livramento condicional, mas a progressão de regime é possível para ambos. E aí, esse aqui tá certo? No artigo 112, lembra que eu mencionei isso para vocês? Pessoal, percebam isso, no artigo 112, falou em com morte, finaliza vedada o livramento condicional, vai estar escrito lá, nas duas situações. Então, crimes hediondos, primário ou reincidente com morte, não vai ser cabível o livramento condicional. É permitida a progressão de regime, mas não é possível, quando for um crime hediondo com morte, não é possível o livramento condicional. Vedado significa proibido, tá bom? Então a D está certo. Portanto, sobrou a E. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, de cumprimento de pena, tá certo até aqui? Tá, a palavra interrompe é a palavra adequada. E o prazo reinicia-se a partir do cumprimento da sanção aplicada? Não. Interrompeu hoje, amanhã já começa a contar o prazo de novo. Tipo, o prejuízo está na interrupção, porque a interrupção é começar a contar de novo. Ali está o prejuízo já. Entenderam? Então não precisa eu cumprir 30 dias ali, por exemplo, de isolamento. Interrompeu hoje, no outro dia já começa a contar. Beleza? Então o erro está no reinicia-se a partir do cumprimento da sanção aplicada. Já reinicia a partir configurou falta grave hoje, no dia subsequente. Beleza? Agora, para dar uma maciada, então o gabarito é a E.
Agora, para dar uma maciada, 9. De acordo com a lei de execução penal, o órgão de execução penal destinado especificamente a prestar assistência aos albergados e aos egressos é... Não é não, gente. Segundo o artigo 78, assistência aos albergados e egressos, quem é que faz? O patronato. Patronato, tá? Olha como consta no artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Beleza? Que assim, uma coisa é o local de cumprimento de uma pena em regime aberto. O local de cumprimento de uma pena em regime aberto é casa de albergado. Mas a questão não está falando onde que a pessoa em regime aberto vai cumprir a pena. A questão está perguntando: o órgão da execução penal destinado especificamente a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Quem presta assistência aos albergados e aos egressos? O patronato. Beleza? É o texto do artigo 78. Dez. Mário e Tiago estão em regime semiaberto, têm bom comportamento e já cumpriram mais da metade da pena. Mário foi comunicado do falecimento de sua irmã e deseja ir ao funeral dela. Tiago deseja visitar a família e participar do casamento de uma prima. Ambos preenchem os demais requisitos legais para a saída. Nessa situação, deve-se negar a ambos os condenados os pedidos, porque não cabe autorização de saída nas hipóteses indicadas. Permitir a saída temporária sem escolta de ambos os condenados. Permitir a saída com escolta de ambos os condenados. Permitir a saída sem escolta de Mário e a saída temporária com escolta de Tiago. Ou permitir a saída com escolta de Mário e a saída temporária sem escolta de Tiago. Ó, primeira coisa, permissão de saída está lá no artigo 120. E a saída temporária no artigo 122. Falou em permissão de saída, a gente está falando de permissão de saída, estamos falando de escolta. O cara com permissão de saída é mediante escolta, segundo diz o artigo 120. A saída temporária, as tais saidinhas aí, é sem acompanhamento direto, diz a lei. Não tem escolta, tá? Então, ó, se a gente pegar lá o artigo 120... Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão e necessidade de tratamento médico. No caso aqui, para o Mário, né? Que deseja ir no sepultamento ali da irmã. Ele é com escolta. Sem escolta. Então, ó, 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Inciso 1, por exemplo, visita à família. Beleza? Ambos são requeridos às autoridades competentes. A situação aqui da permissão de saída, mediante... Oi? Poderia não liberar, se não tiver escolta suficiente. Então, a permissão de saída, mediante escolta, requerido ao diretor do estabelecimento.
A saída temporária, artigo 122, sem vigilância direta, é requerida ao juízo da execução. Na prática, eles desvirtuaram essa situação. Eu até mencionei em aula, que essas portarias acabam definindo essas saidinhas e tal, mas segundo o artigo 122, olha aqui, ó, de novo, essa é uma diferença importante porque a prática te confunde. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos: visita à família, tal. A autorização, 123, a autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução. Do juiz da execução. A saída temporária, segundo a LEP, é o juiz da execução que concede. A permissão de saída é o diretor da penitenciária. Beleza? Então, cuidado de confundir, porque na prática acaba sendo o diretor que concede. Assim, eu estou preso lá, eu tenho um casamento saudável. Eu como preso, eu tenho direito a sair para cá. Mas é o regime semiaberto. Não, mas... Oi? Eu tenho direito? Tem no... Mas antes eu falo do meu dia de portaria. Do dia de portaria e tal. Aí eu sair agora aqui, na próxima semana é casamento. Eu vou sair de novo. Ó, veja bem, a lei fala que poderá ser concedido. Então, assim, não se trata de um direito subjetivo que tem que ser concedido. Aí vai lá, igual eu estava explicando aqui, não é para o diretor da penitenciária a autorização, a saída temporária, tá? A permissão de saída para o diretor da penitenciária, situação do velório lá, tal. A saída temporária, pedido diretamente ao juiz da execução. Então, cuidado, na prática pode estar lá para o diretor da penitenciária, mas a lei de execução penal fala que quem vai decidir é o juiz da execução. Eu, como advogado, vou lá e formulo um pedido, o juiz vai analisar, porque é direito meu pedir. Agora, se o juiz vai conceder ou não, aí já é outro assunto. Entendeu? Porque enquanto vai chegando no regime semiaberto, né, principalmente depois no aberto, mas conforme vai chegando no regime semiaberto, a incidência do Estado, o rigor do Estado, ele vai amenizando. Tanto que começa a ter essas portarias, né, essas saídas ali e tal. Então pode ser requerido, mas o juiz poderá conceder. Pelo juiz. Então, até façam essa distinção aí que é importante, pessoal. Ó, permissão de saída. Permissão de saída. Requerida ao diretor da unidade. E é mediante escolta. Opa. Então, permissão de saída, requerida ao diretor da unidade, mediante escolta. Independente de praça aberta, Ali pode ir para o regime fechado também. Tá? Inclusive regime fechado. Porque essa é a situação do velório, por exemplo. Tá? Agora, essa é a permissão de saída. Agora, a saída temporária... Aí a saída temporária é a teta lá. Então, a saída temporária. Requerida a quem? Juiz da execução. E é sem vigilância. Aí vamos colocar aqui. Regime.
Beleza, pessoal? Professora, a gente está indo, tá? Estamos indo. Tchau, tchau, gente. Acabou, na verdade, né? Se eu errar essa aqui cabe recurso. Oi? Eu ia recorrer, se eu... Já ia recorrer? Eu também acho, na verdade, ali que ela tem uma formulação que dá uma... Eu entraria com a sua ação de anulação de questões tranquilamente. Olha. Valeu, pessoal. Na próxima, então, a gente só... Oi? Na próxima, a gente finaliza, então, essa folha, tragam ela, e a gente começa aí o novo conteúdo, beleza? Eu tô querendo comprar um Radimec.